Matheus Cunha faz revelação sobre disputa com Rossi após vitória do Flamengo. Tem que trabalhar mais. Arqueiros do mais querido seguem disputando uma posição no 11 inicial. Flamengo vence o Bahia. Em uma das partidas válidas pelas quartas de final da Copa do Brasil, o Flamengo foi até Salvador e acabou saindo da Arena Fonte Nova com um resultado extremamente positivo, a vitória por 1-0. Com um gol solitário de Bruno Henrique, o mais querido saiu na frente no confronto e jogará por um empate no Maracanã. Em campo, um dos grandes nomes do jogo foi o goleiro Matheus Cunha, escolhido por Tite no mata-mata nacional. Vale lembrar que este foi o 5 graus jogo do arqueiro na competição e, como não sofreu nenhum tento, segue com apenas um gol sofrido no torneio. Até por isso falou sobre a importância de entrar em campo. É muito gratificante mostrar o meu trabalho no dia a dia. Não sei quanto tempo estava sem jogar. Pude ajudar a equipe com boas defesas, 3 defesas. Conseguimos resultado muito importante e iniciou o arqueiro. Disputa com Rossi pela titularidade. Por mais que seja jovem e tenha menos experiência que o argentino, Matheus Cunha já provou suas qualidades e vem tentando buscar seu espaço. Ao ser questionado sobre a briga com Rossi pela titularidade, ele disse o seguinte: "O Rossi está muito bem também. A gente coloca o sarrafo lá em cima para o outro evoluir. Os dois evoluem. Quando ele vai bem, eu tenho que trabalhar mais para ter oportunidade. Quando eu estiver bem, ele tem que trabalhar mais. Isso é bom para todo mundo, bom para o Flamengo", declarou. Aos 22 anos, vale mencionar que Matheus ainda é muito jovem para a média dos goleiros. No entanto, além de estar em um gigante do nosso futebol, carrega algumas vivências importantes, como o jogo de ida da final de 2023. Por fim, com a volta de Rossi ao time titular do mais querido, o Flamengo de Tite terá o Corinthians pela frente no Brasileirão. O jogo do próximo domingo, vai acontecer na Neoquímica Arena. Situação de Gerson no Flamengo tem notícia confirmada logo após vitória do Bahia. Na última quarta-feira, 28, o Flamengo enfrentou o Bahia para garantir uma vaga na próxima fase da Copa do Brasil. Em busca de classificação, o Flamengo venceu o Bahia na Arena Fonte Nova por 1-0, com um gol de cabeça de Bruno Henrique, em confronto válido pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Com isso, leva vantagem para a decisão que será disputada no Maracanã. Durante o confronto, alguns jogadores deixaram os gramados sentindo, como ocorreu com Gerson, De La Cruz e Michael. Entretanto, a informação dada por Luiz Roberto gerou incômodo na comissão técnica do rubro-negro e Tite se posicionou durante coletiva. Entretanto, ainda assim, internamente a diretoria não esconde a preocupação com De La Cruz e Michael. Isso porque a equipe vem de uma sequência de consecutivas lesões. Desta forma, trabalha com cautela nos bastidores. Preocupação internamente. Dentre os jogadores que deixaram o campo sentindo, o que mais preocupou foi Gerson. Isso porque após deixar os gramados, o jogador foi flagrado no túnel de acesso aos vestiários com falta de ar. Vale destacar que durante a partida o jogador acabou levando uma bolada forte no queixo, caindo em campo e precisando de atendimento. Por conta disso, acabou não conseguindo atuar durante os 90 minutos da partida. Mas apesar da imagem preocupante, o jogador foi avaliado ainda no estádio e a falta de ar não é algo que gere preocupação. O departamento médico inclusive apontou que o jogador estava cansado e que não tem nada grave com seu estado de saúde. Analisando com cautela. Apesar da diretoria descartar algo grave nesta quinta-feira, 29, o jogador deve passar por exames detalhados no clube, para descartar qualquer possibilidade e iniciar a preparação da equipe sem preocupação para o próximo domingo. Essa cautela vem ocorrendo por conta das recentes lesões sofridas no clube que acabaram tirando jogadores importantes do elenco. Desta forma, para evitar que ocorra com mais jogadores, a comissão técnica vem se respaldando. Vale destacar que o mesmo deve ocorrer com Michael e De La Cruz, já que ambos deixaram a partida sentindo dores musculares. A intenção é buscar identificar de forma rápida para conseguir tratar de maneira eficaz. Tite critica informação passada por Luiz Roberto na transmissão da Globo. É outra coisa. Comandante flamenguista estava visivelmente incomodado com a notícia passada pela TV Globo durante a partida envolvendo De La Cruz. Vitória importante. O Flamengo conseguiu uma boa vitória em cima do Bahia na Fonte Nova, em Salvador. A equipe rubro-negra não fez uma grande partida, mas foi letal no momento que teve a oportunidade e conseguiu uma boa vantagem. O único gol do jogo foi marcado por Bruno Henrique, de cabeça. O camisa 27 subiu sozinho na pequena área e balançou as redes do adversário bem no comecinho do segundo tempo.
Durante a transmissão, o narrador Luiz Roberto levantou a informação indicando que De La Cruz iria fazer uma artroscopia e isso preocupou muitos torcedores. Na coletiva, Tite ficou visivelmente irritado e disse que nada disso procede. Treinador rebateu: "Eu não tenho nenhuma informação do De La Cruz nesse quesito e eu saberia. A informação ela não procede. Talvez o médico possa falar sobre. Uma coisa é comentar e opinar, é da vida democrática. Informação é outra coisa", disse o comandante flamenguista. De La Cruz saiu na segunda etapa após sentir dores no músculo posterior da coxa direita e preocupa para o jogo contra o Corinthians, no fim de semana. Michael parece ser mais grave e deve ficar de molho por tempo indeterminado. O Clube de Regatas do Flamengo informa que os atletas De La Cruz e Michael sentiram dores no músculo posterior da coxa direita. Serão reavaliados no retorno ao Rio de Janeiro, informou a nota oficial do clube. Vale lembrar que Pedro deve voltar contra o próprio Corinthians. Ele foi convocado para as eliminatórias após Dorival Júnior receber a informação que o camisa 9 estaria voltando a ficar apto. Quem ainda precisará de mais tempo é Gabigol, que se contundiu no mesmo dia do Pedro, mas a lesão dele foi um pouco mais séria e só deve retornar a ficar disponível em 10 dias. De La Cruz e Michael têm situações atualizadas no Flamengo após lesões e preocupam. Os dois jogadores serão reavaliados na Gávea e podem se juntar ao grupo de jogadores lesionados do elenco flamenguista. Problema sério pro CRF. O Flamengo venceu o Bahia por 1-0, com um gol do atacante Bruno Henrique e saiu na frente nas quartas de final da Copa do Brasil. Com o resultado conquistado fora de casa, o Mengão joga por um simples empate no jogo de volta para avançar às semifinais da competição. Porém, nem tudo são notícias boas dentro do Mengão sobre esse jogo. Apesar do resultado positivo, Tite saiu da partida com uma grande dor de cabeça. Isso se deve ao fato de que mais 2 jogadores importantes se lesionaram na equipe. O meia uruguaio De La Cruz e o atacante Michael deixaram o campo lesionados e preocupam a equipe carioca. Vale lembrar que o time já vem sofrendo com a perda de jogadores por lesão e a dupla pode se juntar a eles. Por meio de nota oficial publicada em suas redes sociais, o Flamengo informou que os 2 jogadores sentiram uma lesão na coxa e por isso deixaram os gramados no jogo contra o Bahia. No Rio de Janeiro, quando o elenco se reapresentar, eles serão reavaliados e a partir daí o clube terá um diagnóstico sobre o quadro da dupla. O que preocupa é a possibilidade de perder mais 2 jogadores importantes para a reta final decisiva da temporada. O Clube de Regatas do Flamengo informa que os atletas De La Cruz e Michael sentiram dores no músculo posterior da coxa direita. Serão reavaliados no retorno ao Rio de Janeiro, informou o CRF em suas redes sociais. Outros jogadores lesionados. Dentro do elenco flamenguista, essas lesões não são novidades. Tite vem tendo alguns problemas para escalar o time e a diretoria teve de ir forte no mercado para buscar peças de reposição na janela de transferências para fortalecer o elenco que perdeu alguns atletas. Para se ter ideia do atual elenco, o lateral esquerdo Matias Vina e o atacante Everton Cebolinha nem jogam mais neste ano por graves lesões. Por isso, o Fla foi ao mercado e trouxe Alex Sandro e Michael. Além deles, o time também perdeu Pedro e Gabigol. Além das 2 contratações já citadas, o CRF também trouxe outros 2 nomes, o meia argentino Carlos Alcaraz e o atacante equatoriano Gonzalo Plata. Flamengo não fecha negócio após decisão de Marcos Braz e deixa de receber 122 milhões de reais. Diretoria não quer se desfazer de seus jogadores. Pedro na mira do Nottingham Forest. O Flamengo quer competir em mais alto nível nas 3 competições que disputa: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Libertadores. Para isso, a diretoria agiu no mercado e trouxe Michael, que estava no futebol árabe. Além disso, Memphis Depay foi outro nome cogitado nas últimas horas. Mais importante do que contratações é manter peças-chave no elenco, e é isso que a diretoria quer fazer. Na última segunda, 26, o Nottingham Forest enviou uma proposta por Pedro, mas o clube já recusou. O clube toma decisão sobre venda de jogadores. No meio da temporada e com competições importantes pela frente, a diretoria não pretende autorizar nenhuma venda neste momento, segundo o G. De acordo com informações do jornalista Vene Casagrande, o time inglês enviou uma oferta, já recusada, na casa dos 20 milhões de euros, 122 milhões de reais pelo atacante. O interesse do clube no jogador brasileiro é antigo. Pedro é uma das peças principais do técnico Tite. Nesta temporada, ele já atuou em 42 partidas com 29 gols marcados com 8 assistências.
No último ano, em 61 jogos, marcou 35 gols e deu 4 assistências. A diretoria do Nottingham Forest tem buscado alguns jogadores brasileiros. Recentemente levou o goleiro Carlos Miguel, ex-Corinthians, já possui o zagueiro Murilo, também ex-Corinthians, além de Danilo, que defendia o Palmeiras.